Obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e os demais colegas presentes, com ênfase principal ao colega Peixeiro, que acaba de tomar posse. Cumprimento também todos os seus familiares aqui presentes, parabenizo. Hoje eu recebi um artigo que foi publicado num veículo de Jundiaí, se eu entendi corretamente foi isso, de uma pessoa criticando um projeto de minha autoria que tramita aqui na casa, projeto este que foi aprovado na CCJ na semana passada. É o projeto que veda a mutilação genital feminina, tá? Que é uma prática que eu já na justificativa expliquei que não é uma prática da cultura brasileira, nem uma prática, né, da cidade de São Paulo, mas é uma prática que acontece com pretensas explicações culturais e até religiosas em alguns lugares do mundo, né, originariamente na África ou entre povos muçulmanos, e agora com uma certa frequência na Europa, em função, né, vamos dizer assim, da chegada de vários povos ao continente europeu, e esses mesmos povos estão chegando no Brasil e eles estão se fixando principalmente em São Paulo. E a crítica feita a este projeto foi no sentido de que o projeto até poderia ter boa intenção, mas que, na verdade, tinha uma finalidade ruim, por propor a criação de um grupo, uma comissão multidisciplinar, para visitar as residências e verificar se as meninas não estão sendo submetidas a essa prática, tá? No que consiste essa mutilação genital? Retirar o clitóris das crianças, das meninas, e nos casos mais invasivos, os pequenos e até os grandes lábios, às vezes até decepar a vulva inteira. E a pessoa que fez a crítica, e toda crítica ela é legítima, né, mesmo quando ela não é justa, a pessoa diz que eu estaria criando uma questão e deixando de proteger aquelas crianças que nascem, por exemplo, com uma genitália indefinida ou com os dois sexos, né, que nessa terminologia mais recente recebe o nome de intersex. Então, por exemplo, antigamente se falava que era uma pessoa, uma criança hermafrodita, quando tinha os dois sexos, ou resquícios dos dois sexos. O que é o intersex? É o ser humano que tem uma genitália indefinida, e muitas vezes até tem dados dos dois sexos, tá? Antigamente, a família escolhia. Olha, quero que seja menino, quero que seja menina. Ou é mais fácil fazer a intervenção para poder tirar, por exemplo, um pedaço de pênis, um princípio de pênis e transformar numa vagina. Tá? Antigamente, a família decidia, o médico dizia o que era mais fácil e fazia a intervenção. Hoje já não é bem assim. Às vezes, a própria equipe que acompanha aquela criança sugere aguardar até para verificar qual é o gênero que vai, vamos dizer assim, prevalecer conforme a criança se desenvolve. Então, não é só uma questão externa de você olhar a genitália da criança e dizer é menino, é menina. Tem todo o aspecto interno, né? Porque eventualmente essa criança pode até nascer com um pênis ou algo parecido com um pênis, mas ter útero, ter ovário, né? Então, assim, a análise não é mais uma análise só externa e do desejo da família. Então, quando a pessoa critica o meu projeto, dizendo que eu estou insensível a essa outra pauta, talvez essa pessoa desconheça a minha preocupação com essas questões. E é justamente por eu me preocupar com essas questões que eu realizei nesta casa uma audiência pública importantíssima, contando com a participação de vários profissionais da seara da saúde, né, de várias especialidades, para questionar a
medicalização de crianças e adolescentes pré-púberes ou no início da puberdade com hormônios de transição. Porque a mesma mentalidade que norteia a proteção dessas crianças intersex, que elas não podem ser mutiladas para que digam no início da vida se é menino ou menina, a mesma mentalidade tem que nortear a abordagem dada àquela criança que tem o sexo definido em termos de fenótipo, né? E até de genética, mas que se apresenta como uma criança do sexo oposto. É a mesma mentalidade. Entupir, desculpa o termo, entupir essa criança de hormônio, quando ela não tem a menor condição de decidir e de falar por ela própria, é também uma mutilação. Então, a pessoa que criticou, e eu aceito a crítica, e é óbvio que nós, quando fazemos uma proposta, nós queremos que a sociedade leia, que a sociedade discuta e critique, justa ou injustamente. A pessoa não parou para refletir que a minha preocupação maior é respeitar o estágio diferenciado de desenvolvimento de cada criança. Então, não quero mutilação genital por questões culturais e ou religiosas, alegadamente religiosas, como não quero, como imposição, inclusive médica, mas também não quero a mutilação medicamentosa que hoje é feita por meio de hormônios, apesar do Conselho Federal de Medicina corretamente ter baixado uma resolução para proibir esse tipo de intervenção indevida, intervenção sem volta, porque a hormonização esteriliza, a hormonização atrofia. Então, quis dar esses esclarecimentos, presidente, e estou aqui à disposição da autora do artigo para dialogar sobre essas 3 frentes que levantei aqui. Obrigada, presidente.